Vamos falar primeiro hoje das regras de padronização. É um pouco... existem as regras da ABNT e as regras jurídicas, né? E algumas regras jurídicas se aproveitam das regras da ABNT. Mas a gente não precisa se aprofundar muito nisso. Eu vou passar algumas regras importantes e básicas que a gente usa o tempo todo. E toda petição eu não pego uma que acerte a citação. É um bolo doido a questão da citação. A citação de doutrina, de jurisprudência, tudo deve seguir isso aqui, tá? Outras regras sobre as quais eu vou comentar com vocês são sobre pontuação de elemento normativo. E isso, eu vou falar, né, que vocês, estagiários servidores, devem fazer concurso. Quando a CESP pega, ela tira ponto de cada vírgula errada no elemento normativo. E aí, quando a pessoa não sabe, ela perde ponto a peça inteira. E aí, depois, muitas pessoas chegaram pedindo para fazer o recurso, mas eu não tenho como fazer esse recurso administrativo, né, para a banca. E nem tenho como, porque eu não tenho braço para isso, não tenho tempo. E muitos dos pontos retirados estão corretos, porque a pontuação está errada. Outros pontos que retiram são sobre crase, sobre colocação pronominal, sobre concordância. Só que, imagine você errar a pontuação de elemento normativo durante toda uma peça. São 5 páginas de peça, 120 ou 150 linhas, e você errar cada uma. Porque se você errar uma, você vai errar todas, porque você não sabe. Aí não tem como. E aí é o mesmo ponto retirado várias vezes. Então, quem vai fazer concurso, isso é bom. E quem faz peça, obviamente, precisa saber disso para pontuar corretamente, né? Mas vamos para a citação direta ou indireta. A citação direta é aquela que a gente transcreve exatamente do jeito que o autor do texto, da doutrina, escreveu. Tá? A gente só transcreve. A indireta é quando a gente usa a ideia, né, mas de forma parafraseada. A gente reconstrói ali o que ele disse e diz segundo fulano e tal, tá? Então, a citação direta é a reprodução do texto original, enquanto a indireta é uma paráfrase dele. Vejam, esse dele retoma o quê? Alguém sabe? Esse dele retoma texto original. Vejam que isso é técnica de coesão sobre o que a gente vai falar mais adiante, tá? Boa tarde, Camila. Então, vejam, nesse caso, devem ser observadas as regras da ABNT. E aqui vejam o travessão separando a sigla, né? Diante da ocorrência de algum erro, emprega-se a palavra latina sic, assim, né? Porque você está dizendo que o erro não é seu, é de quem escreveu. Entre parênteses, entre colchetes, logo depois do erro ou ao final da citação. Agora, gente, vejam só. Quando for um erro, é, um erro muito grave, e, por exemplo, um trema que ele deixou ali, não vale a pena. Basta corrigir. Corrija e não fale do SIC, tá? Porque fica até deselegante você ficar o tempo todo corrigindo o texto de outra pessoa. Corrija e fique na sua, tá? No caso trema, por exemplo, não precisa, basta fazer a correção, tá? Em certos casos, é bom ter esse bom senso aí, para não ficar colocando SIC o tempo todo. Boa tarde, pessoal. Certo? Vamos para a citação direta. Como fazer a citação direta? Você pode tanto fazer a citação direta no corpo do parágrafo, ou recuar, né, abrir, dar enter, abrir o espaço e recuar em relação à margem esquerda, 4 centímetros mais ou menos. E usar um corpo menor. Nesse caso, você não precisa colocar em itálico, não precisa colocar aspas, certo? Deve-se usar, quando você faz esse recuo, tá? Deve-se usar espaço simples entre as linhas da citação, tá?
e o duplo entre a citação e os parágrafos anteriores. O parágrafo anterior e o parágrafo posterior. Certo? É o seguinte, a gente escreve o tempo todo no nosso corpo do texto com o parágrafo e meio, né? Entre as linhas. Mas quando você for transcrever uma doutrina, uma, um ato normativo, uma parte do ato normativo, você deve, né, dar essa margem, colocar assim mais separado mesmo, recuar em relação à margem esquerda, 4 centímetros, um pouco menor, tá? Se você usa 12 no texto todo, você usa 11 ou 10 na citação, tá? E coloca, em vez de espaço duplo entre essas linhas aqui, ou espaço e meio, não, você coloca espaço simples, porque você reduz aquilo, certo? E não devemos utilizar aspas, nesse caso, em itálico, tá? Quanto aos textos de lei, isso eu estou falando em relação à doutrina, à jurisprudência. Agora, quanto aos textos de lei, tá? Ou de emendas, mesmo que não contenham mais de 3 linhas, você pode fazer esse recuo. Se você quer citar só um parágrafo, o caput de algum artigo, e ele tem menos de 3 linhas, você pode fazer esse recuo, tá? Caso queira dar destaque a alguma parte da citação, aí você vai usar o negrito e ao final vai colocar entre parênteses original sem destaque, grifamos, grifei, grifo nosso, certo? Para destacar que você que deu o destaque. Ah, deixa eu presente. Toda vez eu abro quando aparece uma mensagem. Certo? Citação direta, com menos de 3 linhas. Você vai fazer no corpo do parágrafo, né? Segundo fulano de tal, 2 pontos. Aí coloca, tá? Ou então, isso é assim, coloca segundo fulano de tal, tá? Nesse caso, você usa aspa dupla no começo e no fim. Agora, atenção, quando o parágrafo ele não é só da citação, você vai ver onde é que você vai colocar o ponto, vai colocar aspas, se dentro ou fora, tá? Quando ela termina. No caso de supressão de trecho da citação, aí você usa colchete. Claro, vejam, essa informação aqui, antes de passar para essa parte da pontuação na citação. Quando você tem uma jurisprudência gigante, né, uma ementa gigante de um julgado, e você, como eu falo sempre, né, nas lives que eu faço toda terça-feira, eu falo sempre, quando você for citar, não vale a pena colocar, às vezes, se você quer que aquilo fundamente, né, é o seu argumentatoriedade, você quer que a pessoa leia o que é que tem ali. O que é que você pode fazer? Ela não vai ler uma ementa que ocupa 2 páginas. Ninguém vai ler. O que você pode fazer? Tirar a parte que não interessa, deixar só o que interessa ali, sem mudar, claro, o sentido, né? Você vai tirar. E aquela parte que você suprimiu, você vai colocar reticências entre colchetes, tá? A mesma coisa você vai fazer com o artigo e os incisos, por exemplo. Eu estou falando do artigo, coloco o caput e só vou precisar do inciso quarto. Só o inciso quarto se encaixa na minha situação. Eu não servem, para mim não servem os incisos 1, 2, 3. Eu suprimo, apago e coloco 3 pontos, a reticência, entre colchetes, tá? Vejam, com menos de 3 linhas, falei, a gente usa aspa dupla, e no final, no começo e no final da divisão. A aspa dupla é aquela que usa normalmente, porque a aspa simples, a gente, só, tá? Deu para entender? Com esse sinal aqui, só a aspinha, a aspa simples ali, você coloca dentro do texto quando você faz uma citação ou usa uma palavra estrangeira dentro do texto, porque já está dentro do texto citado, certo? Mas vamos lá. Quando a citação inicia e encerra a frase, como nesse caso aqui, ó, a citação é só isso, o parágrafo é só isso. Então, o ponto fica depois as aspas ficam depois do ponto final, tá? O ponto fica dentro, certo? Porque você está colocando em aspas tudo, e tudo é a citação. Agora, se você coloca assim, ó, segundo Fernando Pessoa, viver não é necessário, necessário é criar. Aí vem dentro.
Porque é esse trecho aqui que você tá colocando. E tudo isso aqui é que faz parte do parágrafo, aí, o da frase. Aí você coloca o ponto fora, tá? O itálico a gente usa para palavras estrangeiras, tá? E a gente não coloca itálico nessas citações que eu estou falando aqui, certo? Quando você faz a citação direta, quando você abre o recuo para fazer a citação direta embaixo, não usa itálico, nem aspas, tá? As aspas você vai usar aqui, ó, como nesse caso, da citação direta dentro do corpo do parágrafo, entendeu? Veja esse exemplo, de citação direta. Previamente, o empregado invoca a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo 12. Previamente, o empregado invoca a declaração em seu artigo 12, a declaração que em seu artigo 12, falta isso aqui, que em seu artigo 12, e a vírgula aqui, porque eu tenho uma adjunta adverbial, né? Garante que ninguém será, segundo o qual, fica melhor, né? Segundo o qual, em seu artigo 12, ficaria melhor. Mas, enfim, depois a gente faz esse ajuste. Que garante que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Ou na sua correspondência. Nem há ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Invoca também o inciso quinto do artigo 5º da Constituição Federal, erro de pontuação aqui, de elemento normativo, da Constituição Federal diz, né, na verdade, segundo o qual, isso foi, eu retirei de outro trecho, eu não sei se eu fiz a correção depois, tá? Mas, enfim, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo da indenização por dano material, moral ou à imagem. Novamente, as aspas ficaram dentro do ponto, tá? Ah, pronto. Aqui, ó, previamente, aqui a vírgula é facultativa, tá? Porque eu só tenho um elemento no adjunto nominal. Previamente, o empregado invoca a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 2º, né, poderia ser segundo a qual, em seu artigo 12, é, garante que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências. Pronto, essa é a citação direta, tá? Mas aqui eu não consegui dar o recuo, né? Eu não consegui porque eu não consegui a setinha no, aqui no slide, para fazer no slide. Mas isso deveria estar mais ou menos aqui, tá? Certo? Começar mais ou menos aqui, para não colocar num corpo menor, sem espaço duplo, sem o espaço duplo é aqui, ó, de um para o outro, tá? E dentro do corpo do texto, o espaço é simples. Um corpo menor também, certo? Sem aspas. Envolve também o inciso quinto do artigo 5º da Constituição. Na verdade, aqui não tem, porque como vocês vão ver, está na ordem crescente, tá? Deixa eu ver aqui que eu coloquei e não tá certo. Isso aqui é a ordem crescente. O inciso quinto do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral. Aqui, novamente, eu fiz a citação direta, abri. Aqui eu não consegui novamente fazer o recuo, né? Mas está faltando recuo, porque eu não consegui fazer no slide, tá? Mas sem aspa e sem itálico. Eu nem lembro se aqui tinha vírgula no texto, né? Eu acho que tinha vírgula aqui no texto original e eu acabei corrigindo aqui, tirando, porque na ordem crescente não tem vírgula, porque ele já está unido por essas preposições aqui. Eu vou mostrar para vocês mais pra frente. A citação direta. O inciso 10 daquele mesmo diploma afirma que a ação inviolada. Esse ponto aqui não existe, tá? Não existe.
Não existe dupla pontuação, não. Qual exemplo anterior? Esse aqui não está nem itálico, nem entre aspas. Esse aqui, não. Nem itálico, nem entre aspas. Eu fiz a citação direta fora do corpo do texto, tá? A única coisa que falta aqui é o recuo, porque eu não consegui fazer no slide. Esse aqui, esse aqui, Camila, eu estou no slide agora. Diga se é esse. Esse não. É, as aspas, o itálico é errado, tá? Ele não deve estar, mas as aspas, nesse caso, é que a citação é dentro do corpo do texto. Quando é fora, nesse caso aqui, não, tá? Deu para entender? Deu para entender? É, eu vi. Mas não, não é prestar, certo? Isso são trechos copiados de outro lugar, não são meus, tá? Eu só trouxe o que estava errado e por isso exatamente. Na verdade, eu vou manter, porque esse foi o texto errado que eu corrigi aqui, tá? E por isso eu tirei esse é o texto errado e a gente corrigiu depois, entendeu? Eu copiei exatamente do jeito que estava e fiz a correção aqui. Por isso que ele está em itálico, porque ele está errado e eu corrigi nesse texto aqui. Entendeu? Esse texto foi cópia de outro lugar, só para vocês entenderem. Esse texto eu tirei de outro lugar e corrigi aqui, tá? Por isso que eu não posso fazer alteração aqui, porque eu peguei o exemplo errado para fazer a correção aqui. É, novamente aqui, é, eu fiz a correção aqui, vejam, esse texto veio dessa forma, com essa dupla pontuação, em itálico e entre aspas, e agora eu faço a correção aqui, tá? A única coisa que falta é o recuo, porque eu não consigo dar o recuo no slide. Deu para entender? Olha, a pontuação entre os elementos normativos. Na ordem crescente, que é a ordem direta, a linha, inciso, parágrafo e caput do artigo, não existe necessidade de. Não existe, não, ela é proibida, vírgula, na ordem direta, porque os elementos já são ligados por preposição. A linha A do inciso tal, do artigo tal da Constituição. Na ordem indireta, a gente usa vírgula, porque é como se esses elementos do meio fossem um aposto, tá? Uma explicação. Então, nesse sentido aqui, não tem necessidade. Nesse tem necessidade, porque a ordem é indireta. Então, no artigo tal, no inciso tal, na linha tal da Constituição, e ainda que tenha essa preposição aqui, a gente coloca a vírgula, certo? Aqui eu estou reproduzindo. A Constituição Federal, artigo tal, inciso tal. Eu estou fazendo a enumeração do fundamento legal de alguma parte do texto, tá? É assim que se faz, certo? Artigo tal, inciso tal, artigo 5º, caput e incisos, tá? Ponto e vírgula, porque isso é a numeração. Erros comuns. O artigo 14, inciso, a linha B do Código de Processo Penal. Aí você usa a vírgula depois da linha, tá? Ou aqui, ó, isso aqui também tá errado. Não há vírgula para separar isso, tá? Não existe essa vírgula. Pontuação dos elementos normativos. Continuando. Sobre a redação do artigo. O artigo, ele sempre vem de forma abreviada, tá? Se você está falando, segundo o artigo tal, ele sempre vem de forma abreviada. Ele só não virá de forma abreviada se você estiver falando dele de forma genérica, sem estar especificado, tá? Se ele vier sucedido de um número ordinal, até o nono, a gente não coloca ponto. Por exemplo, quando a gente vai fazer a citação da lei, eu vou me referir ao artigo 9º, artigo 3º. Eu coloco o artigo 3º e o caput.
Se for um número ordinal, e o que é número ordinal? Coloca a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando a gente faz referência até o nono, a gente usa o número ordinal. A partir do 10º é numeral cardinal, tá? 10, 11, 12, 13. Nesse caso, quando é a partir do 10, numeral cardinal, a gente usa ponto, tá? E depois faz a referência. Como aqui, ó. Exemplo, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Aqui eu não coloco ponto, porque esse número é ordinal, tá? Pronto. Escreve de forma abreviada, salvo se vier empregado no sentido genérico ou sem numeral. Me refiro ao artigo dessa lei. O artigo da Constituição que trata o julgamento é o primeiro. Aqui eu também não posso abreviar, porque ele não veio especificado. Eu estou usando no sentido genérico, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. O sinal gráfico de parágrafo é esse duplo S aí, né, da expressão latina signo sectionis, porque ele faz a divisão em seção. Mas escrevemos por extenso parágrafo, o parágrafo quando ele for único. Não coloca PU, P.U, nem P ponto único, nada, nem o símbolo do parágrafo e único, nada disso. A gente escreve por extenso, parágrafo único, tá? E escreve parágrafo por extenso, tá? Na mesma situação do artigo, quando ele vier no sentido genérico ou não estiver especificado. E aí é a mesma coisa que dizer no sentido genérico. Me refiro ao parágrafo único do artigo 3º. Tá? Emprega-se ordinal até o nono, da mesma forma do artigo, bem como dispensa o ponto entre o número e o texto. Tá? A partir do artigo 10º, a numeração é cardinal, e aí seguida de ponto. Vejam, parágrafo 1º, e aqui tem parágrafo 1º, qualquer será, parágrafo 11, com ponto, tá? O duplo sinal, quando a gente quer falar de mais de um parágrafo. Artigo 32 e seus parágrafos 4º e 5º dispõem sobre o assunto. Certo? Sim. Parágrafo por extenso, quando for único, e quando o sentido for vago. Recomenda que o inciso seja grafado por extenso quando a citação for na ordem direta. Quando eu digo na linha A do inciso tal, do artigo tal, da Constituição. Tá? A gente escreve inciso por extenso, da mesma forma que a linha, a mesma coisa serve para a linha. Na ordem indireta, esse nome do inciso pode ser suprimido, porque a gente vai falar artigo tal, vírgula, inciso tal, sem falar do inciso. Sem escrever inciso, a gente coloca direto o número do inciso, certo? Quanto às datas, o primeiro dia do mês, ele deve ser grafado com numeral ordinal. Primeiro de abril, primeiro de junho, primeiro de maio, primeiro é numeral ordinal, tá? Quando você coloca por extenso, lá no final, Salvador, Itaberaba, Paulo Afonso, vírgula, 1º de setembro, 1º de agosto, certo? O númerozinho vem ordinal, tá? E quando eu coloco a data só com o numeral abreviado ali no meio do texto, né? Na data tal, solicitou a Secretaria de Saúde, não. Quando eu coloco isso, se o primeiro dia ali do mês for o primeiro dia do mês, vai ser com o numeral ordinal. Mesmo ali com as barrinhas, ou com tracinho, ou com ponto, certo? Vai ser numeral ordinal. Primeiro sempre vai ser numeral ordinal. Quando for os demais números, de 2 a 9, seja na data, seja no mês, também a gente não coloca 0, tá? O mês deve ser outra coisa. Veja um exemplo aqui que eu dou. 9 de março de 2022. Eu não coloco 9 de março de 2022, tá? Outra coisa, essa inicial maiúscula no começo, aqui, ó, isso aqui não existe, tá? Não existe. O que existia era em Portugal, existia essa possibilidade, mas eu acredito que ninguém escrevia esse número, esse mês, com inicial maiúscula, por uma referência a Portugal, mas por uma referência ao inglês, que usa, mas não somos regidos pelas normas do inglês, e Portugal,
quando foi unificado o português pelo novo acordo ortográfico, agora tudo é minúsculo. Então, nem em Portugal isso pode, tá? Inicial minúscula, tá? Continuando, a grafia de data, né? Pronto, a unidade aqui da federação, ela não é obrigatória. Por exemplo, Recife, Pernambuco, isso não é obrigatório. Até porque todo mundo sabe onde é Recife, todo mundo sabe onde é Salvador. Agora, se eu disser, falar de um município nos confins da terra, que ninguém conhece, aí eu preciso especificar. Aí eu coloco a unidade da federação, tá? Ou se houver um município aqui em outro estado com o mesmo nome, aí a gente especifica, tá? Coloca esse apelo para evitar dúvida quanto ao município. Por isso, não se coloca depois de capitais. Se a data não estiver centralizada, a gente coloca o ponto final. Se a data não estiver centralizada, a gente colocar sem retorno, tá? Agora, se a data estiver centralizada, o ponto é opcional. De toda forma, para não errar, coloca o ponto, porque ou ele é opcional ou ele é obrigatório. Então, coloca o ponto no final. Grafia de hora. Não, quando a gente coloca a hora, às 15 horas aconteceu isso, isso e isso. Às 15h30, a gente não coloca HRS, nem HS. Não, é H. Não importa a hora que seja, tá? É H. A abreviatura de minutos é MIN. A abreviatura de minutos é MIN e de segundos é S, tá? Quando a gente coloca a hora quebrada só com minuto, não precisa colocar minuto no final, porque é óbvio que aquilo é um minuto, certo? E no final de segundos também não é obrigatório, é opcional, tá? Agora precisa colocar minutos entre minutos e segundos, se você for usar essa precisão, tá? E também não se usa zero antes do numeral. Pronto, como eu falei aqui, sem a quebra de hora, né? Sem os minutos. O ideal é que você escreva por extenso, horas, às 14 horas. A reunião será às 14 horas, tá? Mas, essa é a forma recomendada, mas a gente não faz isso, né? A gente coloca só o H. De toda forma, o que é impossível de se fazer, o que é horrível de se fazer, é escrever como se a gente fosse um relógio digital. Colocar, a reunião será às 14h30. Aí, 2 pontos entre 14 e 30. Isso não existe, tá? Como eu falei, a gente não coloca esse aqui, entendeu? Nem isso aqui. A abreviatura é essa. Nem aqui, ó. Certo? Não se usa ponto nem S depois disso. Pronto. Quanto ao tempo de duração, quando eu estou falando de hora marcada, a gente não usa os números, tá? A gente fala assim: o júri durou 4 horas. A parte autora foi contratada em tanto, laborava das. Isso aqui não existe, certo? Não existe. Referência apenas a uma. Como fazer referência à folha? Hoje a gente usa é, o ID, né, o evento. Mas vejam, referência à folha. A folha tal da tabela tal. A tabela está. Pode usar de 8 às 14. Agora, isso aí você tem que respeitar o paralelismo. Se eu disser réu, a aula será de 8 a 14 horas, ou a aula será das 8 às 14, tá? Porque, vejam, abram o chat aí, porque eu coloquei aqui, né? Isso é respeito ao paralelismo das formas. Porque aqui só tem preposição e aqui só tem preposição. Agora aqui tem preposição mais artigo e aqui eu mantenho com preposição mais artigo, tá? Bom, referência à folha. A tabela está a folhas 9. É como se eu dissesse, do início ao final, a 9 folhas, tá?
Aí eu coloco dessa forma e sem o acento indicativo de crase, porque aqui não ocorre, não precisa, porque isso aqui é folha só no sentido genérico, plural, aqui só tem preposição, tá? Agora, a folha, a defensoria se manifestou a folha 23. Na folha, também é possível, o documento está na folha 40, tá? A referência a mais de uma folha, as folhas ou nas folhas. A decisão está às folhas ou nas folhas, certo? Agora, numeração de itens. Como é que a gente numera, né? O número com ponto, a letra com parêntese e o logaritmo com traço romano. Dessa forma aqui. Certo? Quanto ao uso de letra maiúscula, o novo acordo tentou unificar, só que ele deixou brecha para algumas coisas ele não explicou, tá? Vejam, segundo Marcelo Paiva, é dessa forma. Usamos maiúscula. Órgãos públicos, instituições militares, políticas, profissionais, unidades administrativas, comissões oficiais, coligações, empresas privadas e seus departamentos, tá? Aí o Ministério Público da União, Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Prefeitura Municipal de São Carlos, Ministério Público, Defensoria Pública, tá? Eu tirei esse trecho exatamente como Marcelo Paiva colocou. Ele é um professor de português jurídico também. Certo? Outra coisa sobre dica, sobre sigla e sobre menção a esses nomes. Veja, de acordo com a ABNT, quando a gente faz menção pela primeira vez a algo que a gente vai usar depois, sigla, a gente coloca por extenso pela primeira vez, e entre parênteses ou travessão depois, a sigla. Primeiro a gente fala por extenso, depois coloca a sigla, e a partir dali pode usar só a sigla, porque no primeiro momento de uso, você já especificou. Só que existem elementos no direito que não precisam dessa explicação. Né? Se eu falo STJ, todo mundo sabe. STF, todo mundo sabe. CC, todo mundo sabe. CPC, todo mundo sabe. Então, eu posso, desde o começo, usar a sigla sem essa explicação, tá? Porque estamos no meio jurídico e todo mundo sabe o que essas siglas significam, certo? Agora, se for uma reportagem, o jornalista, ele talvez precise especificar, mas tá todo mundo tão por dentro, né, dos acontecimentos do STF. Eu nem sei mais. Indica-se o uso de vírgula, ou de maiúscula, nos nomes de alto cargos, dignidades ou postos. Secretário de Saúde, prefeito, ministro da Saúde, designação de atos normativos, lei de execução penal, lei Maria da Penha, Código Civil, e palavras empregadas em sentido especial. Se eu usar a Constituição normal, assim, é a Constituição de qualquer coisa. Constituição, a Constituição de algum elemento, né? Eu estou falando da Constituição de um elemento, como se fosse composição. Agora, se eu falo Constituição no sentido de lei fundamental da nossa norma superior aí eu preciso colocar com inicial maiúsculo, porque não é no sentido normal e corriqueiro de Constituição, tá? Corte, quando eu estou falando de um tribunal, eu coloco com inicial maiúscula. Direito, como a ciência. Estado, nação organizada, né? Se eu falo, o Estado fez isso no sentido de nação, né? Com inicial maiúscula. Estado e município, seguidos dos nomes também. Se eu digo o Estado da Bahia, município da Bahia, aí eu coloco, tá? Mas o Estado elegeu seu governador, aí não, certo? Porque não está especificado. Só que existe um entendimento, até no manual de redação jurídica de José Maria da Costa, tá um pouco longe para pegar, que ele diz que mesmo que especificado o Estado, tanto faz. Eu vou apresentar essa questão aqui mais à frente. Tanto faz inicial maiúscula ou minúscula, tá? Porque ele usa uma regra para logradouro que tem no novo acordo ortográfico. Nem é novo mais, eu não falei isso antes. Então, mais uns minutos. Sendo competência da Justiça do Trabalho, reconhecer... Não, aqui, ó, Justiça do Trabalho, tá? De acordo com o manual de redação da Presidência da República, ainda tem mais. Títulos de publicações, livros, revistas, jornal, periódico,
ou título de congresso, conferência, slogan, lema sem uso do aspa com inicial maiúscula, em todas as palavras, exceto nas de ligação. E em itálico, por exemplo. Foi publicada a nova edição da Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara. O documento foi aprovado na segunda Conferência Mundial para Pessoas com Deficiência, certo? Bom, a maiúscula e minúscula quanto ao Estado, né? É dever do Estado assegurar a saúde de todos, ou o Estado de Pernambuco deve vacinar metade da população, o certo seria o Estado de Pernambuco com inicial minúscula ou com inicial maiúscula, tá? Diante da omissão do novo acordo ortográfico, não há como dizer que um ou outro está errado. É necessário uniformizar o texto usando uma só opção. Se eu usar a opção de Estado com inicial minúscula, eu vou me referir ao Estado de Pernambuco, ao Estado da Bahia. Se eu uso pela primeira vez com inicial minúscula, eu tenho que manter o texto dessa forma, tá? Até o final, se eu for usar outras vezes. Quando a unidade da federação não vem especificada, aí o que fazer? Também não há uniformidade. O Estado de Pernambuco, os habitantes desse estado, aí eu não coloquei ele especificado, eu posso deixar com inicial minúsculo. Aqui, o governador visitou o estado todo. Aqui não está especificado, mas é como se fizesse uma referência ao estado que eu sei qual é. É como se a referência fosse implícita, tá? Mas, para evitar problema, você uniformiza, padroniza. Se usa de uma forma, vai até o final com ela, tá? Vejam aqui, ante esse quadro, quer pela ausência de regramento específico e oficial para o assunto, quer pela, vejam que ele usou quer, né? Eu falei na conjunção que isso vem parzinho. Quer pela divergência entre os estudiosos da matéria no plano da norma culta, o melhor é seguir por analogia a regra determinada do Acordo Ortográfico de 2008 para os logradores públicos e permitir ambas as grafias. Quer para o emprego genérico do vocabulário, os estados da federação, ou os estados da federação, assim ou assim, tá? Quer para o uso da expressão que especifica os membros da federação, o estado da Bahia ou o estado da Bahia, tá? Ele, segundo José Maria da Costa, tá tudo ok aqui. Pronto, quanto aos poderes da República também. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tudo com inicial minúsculo, certo? Se você também usar no lugar do poder judiciário a justiça, aí você também vai colocar o inicial maiúsculo, porque você está usando no sentido específico. Eu não estou falando de justiça, eu quero justiça, que se faça justiça nesse caso. Não estou usando nesse sentido, estou usando no sentido do poder judiciário. Estou usando da mesma forma que a Constituição, né? Eu coloquei em inicial maiúsculo, aqui a mesma coisa, certo? Quando a gente fala aqui dos três poderes, tá? Esses três poderes, como um numeral adjetivo, né, porque ele vem do lado do nome, ele não vem com inicial maiúscula, tá? Bom, o nome do autor, quando eu faço a citação, né? Para indicar a fonte, se eu digo, segundo Roig, ano 2017, aí eu coloco a citação dele direta, com menos de 3 linhas, eu concluo o parágrafo. Aí, quando eu faço referência indicando a fonte, eu coloco o nome dele todo, o sobrenome, eu coloco inteiro, todo, com letra maiúscula, tá? O ano, a gente coloca também, agora as páginas, elas não são obrigatórias, tá? Eu posso colocar ou não isso aqui. Mas, ROI 2017 e colocar a citação, ou isso depois da citação, né? É obrigatório. Apenas a inicial do nome do autor maiúscula, com o ano de publicação mais páginas, quando a referência estiver na oração mesmo. Segundo Roig, aí eu coloco assim, tá? Aí eu falei, porque eu usei no texto, tá? Eu usei no texto. Aí aqui eu coloco só entre parênteses o ano e a página também é opcional. Não há mais espaço para reprovação moral ou ética do indivíduo. Bom, sobre endereçamento agora. Eu falo muito isso, acho que vocês estão acostumados, sobre qual é o endereçamento correto. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou ao juízo da vara de família, tá? Ou da quarta vara de família, da 10ª vara de família. Nesse caso,
o Código de Processo Civil determina que a gente use, ele determina que o endereçamento seja ao juízo e não ao juiz. Então, adjetivos como excelentíssimo, meritíssimo, eles não podem ser usados junto ao juiz, porque o juízo é algo abstrato. O juízo é ocupado por um juiz, tá? Que muda. Por isso, você tem que usar isso de forma impessoal, tá? MM juízo não existe. Excelentíssimo juízo não existe. Porque esses adjetivos, eles são direcionados à pessoa, e o juízo não é a pessoa, tá? Para juízo, você usa douto, digno, tá? Para tribunal, egrégio, para turma ou câmara, colenda, tá? Bom, chegamos na parte mais interessante de hoje, que é técnica de redação. Aqui a gente vai falar das qualidades de uma boa redação. Quais são as qualidades? A correção gramatical, que é o começo de tudo, a clareza, a naturalidade, a precisão, a concisão, a objetividade, a coesão e a coerência, tá? Porque o argumento, como eu falei outras vezes aqui, o argumento, ele só é convincente, só é argumento se ele for claro. Porque se ele não for claro e ele estiver todo errado, ele causa mais repulsa do que convencimento, tá? Ele tem um efeito contrário. E se ele não é nem compreendido, ele não tem nem efeito, tá? Aqui as qualidades, né? Correção gramatical, clareza, coesão, coerência, objetividade e concisão, naturalidade e originalidade. Vejam, no livro de Alton Garcia, ele conta uma história de que foi feito um teste de vocabulário com 100 alunos de um curso de formação de dirigentes. Era um curso para executivo de empresa industrial. E aí, fizeram teste de vocabulário. Quem tinha vocabulário mais rico, mais amplo, verificou-se que 5 anos depois, 10%, os 10% que tinham esse conhecimento mais elevado, eles ocupavam cargo de direção. Só 10% tinha esse conhecimento elevado, né, que se destacavam. E esses todos estavam em cargos de direção. Enquanto os mais fraquinhos, eles nunca alcançaram essa posição. Por isso que eu digo sempre, para a gente olhar para o lado e ver quem é que escreve bem, quem é que domina o português, que usa uma linguagem escorreita, clara, objetiva, direta. Como é que essas pessoas estão hoje e quem não tem o domínio? Claro que a gente tem a questão do problema da educação no Brasil, a deficiência do ensino. E é justamente por isso que, com muito mais razão, o português é um diferencial. Deveria ser pressuposto, sobretudo para quem é operador do direito, quem trabalha com direito, deveria ser pressuposto. Mas hoje é um diferencial. Para o mundo, vejo que isso foi nos Estados Unidos, essa pesquisa, né? Para o mundo todo, já é um diferencial. Em determinados lugares do mundo, a educação é muito melhor que a daqui. Agora, aqui, com essa deficiência toda que a gente vê, o português ainda ele pode ser ainda mais estratégico para esse destaque no meio. Porque, infelizmente, a realidade é de uma maioria com deficiência nessa área. Certo? Então, vejam, Savag traz um texto de Churchill, uma parte do que Churchill falou, dizendo que as pessoas, né, que têm essa deficiência, quando elas se sentam para escrever, não sabem o que dizem. Quando escrevem, não sabem o que estão dizendo. E quando terminam, não sabem o que disseram. Se o operador do direito comete erros, ele vai se expor no meio onde ele trabalha, né, entre os possíveis clientes, nas varas que ele atua. Na capital, isso fica mais diluído, mas ainda assim, eu já falei com o juiz, uma advogada trouxe para mim um dado estarrecedor, que a juíza, ou ela indefere, né, extingue o processo por inépcia, ou ela manda emendar. Claro que antes ela tem que mandar emendar, mas ainda assim não volta. Esse caso de emenda, de rejeição da inicial, é 90% dos casos. 90%. Quando ela me falou isso, eu fiquei boba. Tá?
Então, realmente, as pessoas se expõem nas varas. Vamos supor que aqui em Palafox, por exemplo, são 2 varas de família. Aí a pessoa que trabalha, o advogado que trabalha, ou o defensor, né, que trabalha nessas varas de família, ele vai circular ali o tempo todo. O tempo todo, já vai ser conhecido do juiz. Na capital, a gente tem quantas? Não sei quantas varas de família a gente tem, né? Umas 15, sei lá. Ainda assim, você vai circular ali. E depois de um tempo, você já vai ser conhecido. Então, tem advogados que a gente já sabe, profissionais que a gente já sabe, na verdade, profissionais, né? Que já sabe o nível de linguagem, o domínio, se é chato escrevendo, se é prolixo, se tenta prolongar o texto, se tenta rebuscar o texto. Essas pessoas que trabalham já são conhecidas, né? Então, cabe a você ter domínio para se destacar de uma forma positiva e ser conhecido nessas varas de uma forma positiva, tá? E aí, Rui Barbosa, todo mundo ainda tem um estilo Rui Barbosiano, mas isso essa pessoa que ainda tenta escrever no estilo de Rui Barbosa, ela está na contramão do espírito do tempo, porque atualmente a gente tem vários estímulos, a gente tem muito pouco tempo para captar a atenção do nosso interlocutor, temos muito pouco tempo. Então, se a gente começa a prolongar, a gente já olha assim, não, cara chato. O estilo Rui Barbosa não cabe mais, tá? Não cabe mais, a gente precisa ser direto e objetivo. Mas, vamos lá, continuando. Rui Barbosa falou isso é importante, não para escrever igual Rui Barbosa, mas o que ele falou é importante. Ó, uma verdade não há, que me não assusta, porque é universal e de universal consenso. Não há escritor sem erros, não há. Alguma coisa vai passar. Quando a gente revisar, ainda pode passar alguma coisa, claro que a revisão vai fazer um filtro maior, mas o que eu sugiro é que certas peças, né, como uma inicial grande, uma contestação grande, ela ainda fique de molho 1 ou 2 dias, porque nesse espaço de tempo a gente consegue recuperar alguns argumentos, a gente consegue, quando revisar, dar esse afastamento do texto para observar o erro, porque se eu escrever agora e revisar agora, muita coisa vai passar. Agora, se eu deixo um pouquinho, eu consigo observar mais erros e corrigir mais erros, tá? Reescrever de uma melhor forma, porque quando eu reviso imediatamente, eu ainda estou com a cabeça igual a que eu escrevi. E outra coisa, para revisar, a gente precisa dominar o português, as técnicas de redação, porque se eu não souber essas regras de português sobre as quais eu falei anteriormente, não adianta eu revisar, porque eu vou revisar, vou achar o quê? Nada, né? E sobre o que eu falei do destaque, dos operadores do direito, e hoje ser o trunfo, ser o português, né, ser a linguagem, eu vi hoje um artigo no Conjur de um juiz federal, que ele fala sobre isso, e o artigo começa dizendo exatamente isso que eu falei. No Instagram eu publiquei, até postei, e o juiz até repostou. Mas, enfim, porque realmente, as pessoas precisam atentar para isso, de fato. Mas vamos lá. Deixa eu diminuir isso, porque senão fica. Vamos lá. Nos últimos tempos, não é raro deparar o cultor do idioma para o seu mais genuíno desespero com a mensagem falaciosa propagada por esses meios de comunicação. Eu vou comentar isso aqui, porque eu também tive muita raiva desses comentários, assim, da propagação dessa ideia. Não importa a linguagem correta, mas sim a comunicação. Tirante a absurdez do enunciado, é de se indagar. O que é comunicação, se não a informação transmitida com linguagem escorreta e preocupada com o êxito comunicacional? Por muito tempo, no ensino fundamental e médio também, se falou muito de variante linguística, que não era importante se preocupar se preocupar tanto com a norma culta, porque ela era apenas uma das variantes, né? Não era a variante, ela era apenas uma das variantes, e que a gente precisava se preocupar com a interpretação do enunciado, independente do erro. Né? Se a gente entendeu a mensagem, estava tudo certo. Era isso o que
eu escutei por muito tempo. E essa mensagem deve estar sendo transmitida. Quem escutou já essa mensagem aqui? Me falem aqui. Quem escutou essa mensagem na escola? Principalmente na escola. Eu escutei demais. E isso forma um pacto entre o professor e o aluno. Ninguém quer nem se preocupar em aprender para ensinar, nem o outro quer precisar aprender isso. Se conforma com essa ideia. E realmente é isso aí mesmo, e tá tudo certo. Mas não é. Aí quando a gente chega numa profissão dessa, para escrever, aí a deficiência vem com força. E na faculdade de letras, como existia isso, né, anteriormente, esse discurso, e que ninguém estava preocupado nem em aprender para ensinar, nem aprender para escrever, os próprios alunos de letras tinham muita dificuldade. Quando a gente ia fazer prova de linguística, prova de literatura, estava tudo certo, maravilhoso. Agora, ia para a parte de gramática, sintaxe, morfologia, aí era um Deus nos acuda. Era um Deus nos acuda, porque a deficiência estava aí. Né? Mas, enfim, aí são esses, infelizmente, aos professores desses, não estão, porque não estão preocupados e aderiram a isso, vão ensinar. E aí, quando ensinam, perpetuam essa deficiência, né? Até porque a gramática, tudo que eu falei, de pronome demonstrativo, pronome relativo, conjunção, tudo isso faz parte da coesão do texto. Você consegue entender, saber a relação que foi estabelecida, entender as nuances das mensagens. A interpretação é muito maior. Todas essas brigas que a gente vê na internet, e que fala, né? O que falta é a interpretação do texto realmente. Porque a gramática ajuda nisso. E não tenho dúvida. Até em prova de concurso, a gramática ajuda na interpretação. Certo? Mas vamos lá. O trabalho é árduo, haja vista a propaganda ideológica contrária, que manipuladoramente irreal. Outra coisa, vou abrir um parêntese aqui. Quando eu falo isso, não é porque eu desprezo a interpretação, não, nem a linguística, nem as outras variantes, não. Você não pode ignorar a norma padrão e, 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 e aderir às outras sem conhecimento da norma padrão. Né? E o meu mestrado foi em linguística, porque eu amo essa questão da comunicação, da linguagem e tudo. Mas para mim, é extremamente importante dominar a variante padrão. Porque o que é a variante padrão? Em outro momento aqui eu expliquei o que era a variante padrão. É a variante usada pelos cultores da língua, por quem domina a linguagem. Tá? E é com base nisso. Quem domina, e a linguagem, como eu falei várias vezes, é a arena de disputa de poder. Tá? É onde ali você vai disputar poder. Porque a gente só pode disputar o poder pela linguagem, porque ninguém vai sair mais no grito, nem na porrada, né? A própria linguagem do direito transmitiu essa mensagem por meio de norma, que é proibido, né? Sair na porrada. Você não mede força na porrada, nem no grito mais. É proibido. Então, como é que você vai se destacar? Pela linguagem, tá? Até porque o direito é a linguagem, certo? Então, o trabalho é árduo, haja vista a propaganda ideológica contrária, que é manipuladoramente real, leva o aplicador do vernáculo a crer que falar ou escrever bem é falar ou escrever simples. Simples, ok, mas não simples no sentido de claro, objetivo, direto, conciso, tá? Mesmo que o simples atente contra as regras gramaticais. Não é esse simples que atenta contra as regras gramaticais, não. Tá? Pelo menos no contexto do discurso jurídico, em que a linguagem solene é indispensável, não se pode admitir argumento desse jaez, uma vez que falar ou escrever bem no mundo do direito é se pautar na arte do convencimento com sedução à luz das normas cultas da língua portuguesa. Tabag, que tem um manual de redação jurídica, de português jurídico muito bom. Bom, além do que será mencionado a seguir, importante iniciarmos pela correção gramatical, uma vez que ela é a qualidade básica e primária de um bom texto. E dessa correção gramatical decorrem as demais, porque só conhecendo
só dominando, só escrevendo com correção gramatical, é que as outras regras, as outras qualidades do texto podem aflorar, tá? Sendo assim, deve-se conhecer para, então, respeitar a norma culta, pois esta goza de maior prestígio social. Impossível, portanto, escrever um texto claro, coerente, conciso, sem conhecimento da norma padrão. Assim, devemos, de todo jeito, evitar erros de concordância, de pontuação, de regência, de ortografia, de crase, de colocação pronominal, certo? E vejam como é importante conhecer a própria língua. O artigo 13 da Constituição fala: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, dominar e conhecer o próprio idioma é uma questão de cidadania, tá? O artigo 192 do CPC, eu vou tirar o CPC 2015, porque só pode ser o CPC 2015. Em todos os atos e termos de processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. O Código de Ética do OAB dispõe que impõe-se ao advogado, lianesa, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Bom, vejam esse trecho aqui. Nos termos, isso aqui fui eu que corrigi. Nos termos do artigo, eu coloquei as aspas porque o texto não é meu, esse aqui não foi meu, isso aqui eu corrigi. Nos termos do artigo, pelo visto ele colocou 2, né? 2 da lei tal, as causas cujo valor seja inferior a 60 salários mínimos são de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendimento que foi confirmado pelo TJ tal no IRDR primeiro. No caso em tela, o valor da causa é R$ 800, devendo o presente recurso ser submetido à turma recursal. Primeiro erro começa aqui, depois aqui, que não tem a vírgula, né? As causas por valor o gerúndio aqui, tá? Então, vamos corrigir. Nos termos do artigo 2º da lei tal, vírgula, as causas cujo valor seja inferior, cujo concorda com o valor, tá? Os pronomes pessoais concordam com os termos anteriores. Não, os pronomes relativos, né? Os pronomes relativos concordam, geralmente, os quais, né? Os livros os quais li no mês passado, concordam com o elemento anterior, né? Mas o cujo não, como um pronome possessivo, porque ele indica posse. Como pronome possessivo, ele concorda com o valor possuído, tá? O termo posterior, então. As causas cujo valor seja inferior a 60 salários mínimos são de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, entendimento que foi confirmado no IRDR e tal. Sendo assim, uma vez que o valor da causa é de tanto, seu recurso deve ser remetido à turma recursal. Pronto. Eu consegui estabelecer relação de causa e consequência por meio do sendo assim. Aqui ele não fez isso, ele simplesmente jogou a informação, devendo presente, aí aqui ele quis estabelecer a consequência com o gerúndio, mas nesse caso é inadequado, tá? Assim, uma vez que o valor é esse, seu recurso deve ser remetido à turma recursal. Vejam isso aqui, eu já trabalhei em outras aulas, esses erros aqui, né? Tratam-se os autos de período de progressão funcional por referência vertical. Qual é o erro aí? Esse se não é pronome apassivador, tá? Ele é indeterminação de sujeito. Então, trata-se de pedido de progressão funcional por referência vertical. Isso aqui não deveria nem estar aqui, tá? Porque ele colocou um suposto sujeito numa estrutura de índice de determinação de sujeito. Isso aqui não existe. Então, trata-se de pedido de progressão funcional por referência vertical. E errou aqui no plural, tá? Que deve ficar, não é pronome passivador, então não tem sujeito para concordar. Tá? A priori, cumprir, delinear, esse é um erro também muito frequente. Cumprir, aí troca a primeira pessoa, troca a terceira pessoa do singular pela primeira pessoa do singular. Cumprir, delinear. Não, cumpre delinear. Tá? Cumpre delinear. No que tange a progressão, aqui tem a falha de crase, né? No que tange quanto, no que toca a, tá? Relativamente a, no que concerne a,
tá? Aí, cuidado, porque se vier uma palavra feminina depois, vai precisar sinalizar com a crase. Sinalizar algumas de crase, tá? Ressalta-se que o recurso especial também foi interposto. Que danado, que tanto de vírgula é esse? Não se entende, né? Ressalta-se que o recurso tira tudo, tá? Vamos agora para a clareza. A gente passou pela correção gramatical, vamos para a clareza. Clareza significa o uso exato das palavras que transcrevem o nosso pensamento. Por isso é tão importante conhecer o sentido delas. Eu falo em outros momentos aqui que as pessoas, às vezes, usam certas conjunções em sentido diferente. Por exemplo, posto que não é causal, né? É concessivo. As pessoas têm usado como porquê, com o mesmo valor de porquê. E não é. E isso compromete a clareza do texto também, porque ele não usou com o sentido exato da palavra. Então, você precisa conhecer o sentido da palavra para não querer enfeitar o texto e acabar errando. Devemos ter o cuidado de expressar com exatidão o que desejamos comunicar. E, para isso, importa evitar a ambiguidade, a obscuridade e o rebuscamento. Tá? Ainda, além do emprego das palavras em seu sentido exato, o redator deve ter cuidado com a ordem em que elas são colocadas. Uma técnica de clareza, a primeira é a ordem direta. Tá? Deixa eu sair daqui, deixa eu parar de... Vou voltar. Uma delas é a ordem direta, técnica de clareza. A ordem direta eu falo toda a aula aqui, sujeito, verbo, complemento e depois os adjuntos adverbiais. Tá? Nessa ordem direta, você evita a ambiguidade, evita a fatiga da leitura, evita os erros de concordância, porque você não perde o referencial. E, às vezes, a pessoa quer colocar a ordem indireta e acaba se complicando. Quer dizer, às vezes, não domina ainda nem a ordem direta, né? Então, e aí vai querer colocar. É claro que é um recurso de linguagem que às vezes você pode usar, e não em excesso, né? Que é o hipérbato, que é essa troca, essa inversão da ordem. Mas isso você precisa dominar o normal, para depois você usar alguma técnica, alguma coisa assim. E ainda assim, com muita moderação, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar a compartilhar. Vamos lá. Evitar o deslocamento, intercalação, como eu falei agora. Primeiro você deve evitar essa ordem, né? Rebuscada, indireta, intercalada em excesso. Depois você deve eliminar essas palavras difíceis, rebuscadas. Não, se você pode ter uma palavra mais simples para dizer a mesma coisa, por exemplo, odiernamente. A galera tá achando bonito usar odiernamente. Odiernamente, você usa atualmente. O odierno, não sei o quê. Não, o atual, tá? Então, prefiram aí essas palavras mais simples também, em prol da clareza, tá? Vejam, aqui ele fala, o mais valioso de todos os talentos é o de nunca usar duas palavras quando uma diz o que você quer. Livrai-me, Senhor, da tolice de querer contar todos os detalhes. Dá-me asas para voar diretamente ao ponto que interessa. Claro que você vai usar ideias para fundamentar o ponto que interessa, mas não para fazer digressões, fugir do tema, não. Você deve selecionar exatamente o que você precisa dizer para convencer sobre o seu ponto que interessa. Todo o resto é dispensável, tá? Então, como redigir um texto claro? Prefira a ordem direta das frases, sujeito, verbo, complemento. Evitar o excesso de intercalações e inversões. Prefira períodos curtos, como eu falei, né? Aqueles parágrafos super longos, a gente, quando chega no final, não sabe nem como começou, né? A gente não sabe nem como chegou ali. E cansa, cansa. Quando a gente vê um parágrafo longo, a gente sabe que vai embarcar num negócio obscuro, muito louco, e a gente não sabe nem como vai sair dali, tá? Então, priorize períodos curtos, ordem direta, períodos curtos. Para dar ritmo
Isso, período curto, quando eu falo. Nos fatos, você só usa o parágrafo de um período, né? Você já vai contando basicamente em tópicos. Mas, no caso do desenvolvimento, ali da fundamentação jurídica, você vai precisar usar parágrafos com 5 linhas, com 7 linhas, e aí você vai precisar dividi-lo em períodos. Não dá para escrever um parágrafo corrido sem, sem dividi-lo em períodos. Aí você precisa garantir ritmo ao texto, tá? E aí é bom alternar um mais longo, outro mais curto, outro mais longo, ou o contrário, tá? Mas quando eu digo mais longo, não é nesse referencial aí de 5 páginas, de 5 linhas no período, não, 8 linhas no período, não, tá? É em relação a esse período que já é curto, certo? Mescle períodos maiores com períodos mais curtos, prefira um vocabulário simples e acessível, evite rebuscamento e palavras difíceis. Cuidado com as conjunções, tá? Elas devem ser empregadas no sentido correto, como eu falei desse posto aqui, tá? Vez que no sentido causal também não existe, a vez que também não existe, é uma vez que. Cuidado com os sinais de pontuação. Não use palavras rebuscadas nem arcaica, preze pela literalidade. Aqui a gente não tá para escrever crônica nem poema, não. O sentido é referencial, é o sentido do dicionário, tá? Palavras no sentido exato e não figurado. Evite palavra polissêmica, evite o uso de metáfora, tá? Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, como escrever com clareza? Como eu falei, utilizar palavras e expressões simples. Isso aqui eu trouxe o Manual da Presidência da República justamente para mostrar que ele fala exatamente o que eu estou dizendo aqui. Utilizar palavras e expressões simples, com seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizará nomenclatura própria da área. Gente, quando eu uso o Manual de Presidência da República, vou fazer um adendo aqui, né? O Manual de Presidência da República sempre existiu, tá? Manual de Presidência, do Senado, do STJ, existe de TRF, cada um tem um manual, tá? Não é aqui nada de política, não, porque isso aqui não tem nada a ver com nada, tá? É redação. Usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa. Agora, para evitar ambiguidade, tá? Bom, eu ia pensar no exemplo aqui, mas vou demorar para pensar no exemplo, para evitar a ambiguidade. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, não utilizar regionalismos e neologismos, pontuar adequadamente o texto e explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Isso ele fala na redação de ato normativo, tá? Porque o ato normativo é para todo mundo. Mas quando eu estou numa petição, que ali é só a galera do direito, aí STF, STJ, eu não uso mais, tá? Não faço referência ao primeiro significado. Utilizar palavras e expressões em outro idioma, evitar, né? Quando, sim, só você vai usar quando for indispensável, tá? E não houver designação em português para ela. O atributo da precisão que complementa a qualidade da clareza. A articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia, a manifestação do pensamento da ideia com as mesmas palavras, evitando emprego. Nesse caso aí, quando ele fala de sinonímia, é porque ele está escrevendo um ato normativo, tá? Esse manual da redação presidencial da República é para ato normativo deles. Por exemplo, quando ele vai escrever o Código de Processo Civil, ele não usa petição inicial, exordial, peça vestibular, peça ovo. Ele não vai mudando. Ele tem que usar o mesmo. Ele usou o termo técnico é petição inicial, ele vai até o fim sem usar sinônimo, tá? Isso serve para as nossas petições também, nesse caso, tá? Escolha a expressão, a palavra que não confira duplo sentido ao texto, evitando a ambiguidade. Vamos ver esse trecho aqui. Um texto truncado, a gente vai corrigir.
Relata a inicial que a hora contestante ficou com a menor aos seus cuidados, no entanto, fazia uso excessivo de bebidas alcoólicas, que logo em seguida iniciou um novo relacionamento e que a menor apresentava sinais de que estava sofrendo grave e constante violência física, mas que eram sempre justificados, mesmo assim comunicou o fato ao conselho tutelar. Quais foram as relações que ele estabeleceu aqui? Ele foi colocando uma informação seguida da outra, de forma rebuscada, e tentou disfarçar o domínio, a falta de domínio da língua, ele tentou disfarçar de alguma forma aí, mas esse texto não ficou claro, não está truncado, né? Veja, que quem relata não é a inicial, né? A parte que relata. Conforme relatado na inicial, a contestante ficou com a menor sob seus cuidados depois de separação. No entanto, ela fazia uso de bebidas alcoólicas, tendo logo em seguida iniciado um novo relacionamento. Ponto. Ainda a menor apresentava sinais de violência que eram sempre justificados. Sendo assim, apesar das justificativas, tais fatos foram comunicados ao Conselho Tutelar. Eu dividi, estabeleci relação de concessão, de causa-consequência, certo? Vejam, truncado e sem clareza. Assim, avulta que nos itens referentes à pensão vitalícia e lucro cessante foi considerado como valor da causa as parcelas vencidas e uma vincenda. Para que ele colocou avulta, gente? Assim, verifica-se, observa-se, vê-se que nos itens referentes à pensão vitalícia e aos lucros cessantes foram consideradas como valor da causa as parcelas, certo? Porque aqui ele colocou, foi considerado como valor da causa as parcelas. Não é foi considerado, foram consideradas as parcelas, certo? Aí veja o problema da inversão. Não é aí que ele se lasca? Ele foi inventar de inverter, de rebuscar, bota a palavra difícil, aí inverte, pronto. Aí perde o referencial e falha na concordância. Isso aqui salva o texto dele ou afunda mais ainda o texto dele? Afunda mais ainda. Porque aqui tem um erro de concordância grave e só demonstra que ele não tem domínio. Aí ele joga a palavra aqui e essa maquiagem não cola, tá? A gente sabe que isso aqui é uma palavra plantada e que ainda por cima vai contra todo o espírito do nosso tempo. Bom, e aí Orlando Garcia ele fala de algumas frases, mas aqui eu trouxe a de ladainha e a centopeia. A ladainha é aquela que não sai do lugar. Você fica achando que para dar ênfase a determinada informação, você tem que ficar repetindo, aí não sai dela, aí fica repetindo, fala ela de diversas formas. E aí acaba a progressão textual. Ela não avança, fica circulando em torno de uma mesma ideia. Isso é a ladainha, tá? E é caracterizada pelo primarismo sintático, que pode ser monótono e cansativo, em virtude da sua sucessão de orações coordenadas ligadas por i, com poucas subordinadas, introduzidas por que. Aí fica aquele i, que, que. Por isso que ele fala que é monótono e cansativo. E o primarismo sintático é, é, é a imaturidade linguística, é a falta de domínio, tá? É a frase sem fim, sem progressão lógica, que não sai do lugar e não acrescenta informação ao texto. Ainda por cima está dessa forma, tendo a mente ligada. Agora, sobre a frase centopeica ou labiríntica, é a mesma coisa. Segundo Orton Garcia, a frase labiríntica ou centopeica é aquela caudalosa e confusa. É um emaranhado de palavras que não chega a lugar nenhum e que confunde o leitor e o faz perder o interesse pela leitura. Isso ocorre quando o período se alonga demais, arrastando o desfecho da ideia, e o autor precisa se dedicar demais a uma ideia secundária, destrinchando, remoendo, consequentemente cansando o leitor. De forma que, quando chega à ideia principal, esse leitor, esse interlocutor, já perdeu o interesse pela leitura e o texto já ficou bastante confuso. Vocês conhecem? Vocês já viram frase assim? Faz parte da rotina, né? A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Mas vamos lá.
Na frase labiríntica, há muitas subdivisões de ideias, aquela intercalação, várias intercalações, fazendo o texto perder sua clareza e o leitor o interesse. A frase retopéica também traz um excesso de informações que o leitor não consegue absorver. Trata-se de uma sucessão interminável de orações. Estas frases precisam ser lidas várias vezes para serem compreendidas, pois são cheias de vírgulas conectivos. E aí, por esse rebuscamento, por esse prolongamento do texto, você acaba afastando o leitor dele. Certo? Diminuir isso para caber tudo aqui. Aí ele explica, né? Um período repitante, centopeico, embaraçado nos seus numerosos pés, a maneira proustiana, mas ao contrário dos miriápodes, não leva a lugar nenhum. Perde-se nos meandros das suas artimanhas. É preciso ler e reler o trecho, reler o trecho, para lhe alcançar o sentido. É o período caudaloso, miriapódico, o legítimo período ciceroniano, em que exceleram Vieira, Padre Vieira, e outros barrocos, inclusive alguns barrocos extemporâneos ou contemporâneos, como Proust e Rui Barbosa, mas hoje é excepcional na pena dos escritores modernos, se bem que frequente no estilo de muitos principiantes. Na frase labiríntica, é forte, né? Isso aqui. Porque, vejam, o que ele fala aqui é que, nessa época, muito antigamente, dava-se preferência a esses trechos caudalosos, com muita subordinação, bem complicado. Mas aí, esse era o espírito do tempo daquela época. A gente não tem necessidade de fazer isso hoje. Na verdade, a gente é proibido de fazer isso hoje, tá? Tanto é que teve a semana de 22, né, dos modernistas, em que eles criticavam muito isso. Todos os poemas dessa época do modernismo, o objetivo é criticar essa forma. E aí eles usam períodos bem curtos, tudo bem cortado, assim, sem muitas conjunções. Mas isso aí é o oposto para fazer uma crítica. Nós, que não estamos fazendo crítica, nem manifesto, nem... A gente está escrevendo a petição, a gente tem que juntar as orações coordenadas com as subordinadas, tá? Não é só coordenada daquela forma, mas então, não. E a única subordinação ser por meio de um que, um pronome relativo, né? Enfim, a gente precisa misturar isso e escrever de forma objetiva e clara. Vejam aqui. Vejam esse exemplo. Eu tirei de outro lugar, tá? Considerando, e não fui eu que escrevi, considerando que o prazo para o réu cumprir os termos da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência findou em. A gente começa a ver já aqui, né? Pois o mesmo, lá vem o mesmo, tomou ciência em tanto, errado aqui também, conforme decisão nos autos de tal. Assim, estando em mora já quase 30 dias, o réu, ante sua obrigação em cumprir os termos do comando judicial, obrigação esta, gente, é isso que eu odeio. Pronto, tem tudo aqui que já está errado, né? Ele tentou escrever bonito, mas a pessoa aí não tem domínio de ver. Aí botou obrigação esta. Ele fala, obrigação em cumprir o comando judicial, obrigação esta, vital para a saúde, que necessita, porque ele não conseguiu outro termo, outro elemento de coesão. Ele não conseguiu ligar aqui as informações. Dá para perceber? Não fica muito claro? E outro dia eu fiz um videozinho informando isso, que não existe técnica mais pobre de coesão do que essa. Mas vou continuar. Vital para a saúde da requerente que necessita de medicação para o controle dos agravos em sua patologia, sendo desumana a conduta do ente público em negar o tratamento indicado pelo médico que seja demandante. Reescrevendo. Na decisão interlocutória tal, foi concedido prazo de 30 dias para o réu cumpri-la. Aqui eu uso a coesãozinha básica, substituir decisão interlocutória por um pronome pessoal oblíquo, tá? Oblíquo átono, que é aquele, os, as. E aqui, como o cumprir e acabar em R, né? Para cumprir a decisão,
Quando eu substituo por esse pronome pessoal oblíquo, esse R cai e os lais vira lolá, los lares. Certo? Deu para entender? Para o réu cumprir lá. Isso é correção. Assim, aí eu pontuei e continuei. Assim, tendo ele dela tomado ciência no dia tal, o prazo esgotou-se em tanto. Dessa forma, há mais de 30 dias, o réu descumpre a obrigação de fornecer a medicação da qual, eu não preciso dizer medicação essa que necessita a autora, não. Medicação da qual necessita a autora para controlar a sua patologia. Pronto. Eu disse de forma muito mais sucinta e objetiva, correta. Vejam, o tamanho disso aqui quer dizer alguma coisa? Quer dizer que isso está melhor, o argumento está melhor, que ele tem mais direito? Ou isso aqui está melhor? Escrever simples, às vezes parece um desafio, porque complicar virou uma regra, não sei de onde, mas enfim. Vejam que isso aqui está muito mais claro. Já a concisão significa ser objetivo, direto, né? É escrever, aproveitar, né? Escrever o máximo com menos palavras. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Como redigir um texto conciso? Trabalhe com a síntese, evite redundância, evite tentar prolongar. Quando você estiver pensando, eu quero escrever isso, mas prolongado, né? Decisão que se deu no âmbito do STF. Não, decisão do STF. Tá? Elimine os advérbios e adjetivos em excesso, evite palavras inúteis. Quando você achar que aquela palavra não serve para nada, você tira. Não tente encher linguiça, pois o leitor percebe. Não seja prolixo, porque é chato. Ninguém aguenta uma pessoa prolixa. Aquele áudio de WhatsApp com 3 minutos, 5 minutos, ninguém aguenta. Tá? Em vez de locuções verbais, prefiro o único verbo que exprime a ideia completa. Vou ver, verei. Tá? Não faça digressões desnecessárias. Evite de todo jeito as repetições. Desmembre os períodos longos. Desmembre os períodos longos. Prefiro o adjetivo à locução adjetiva. Veja, livro de direito, livro jurídico. Pessoa sem educação, pessoa mal educada. Perímetro da cidade, perímetro urbano. Se todo mundo sabe, não precisa anunciar. Se já está no final, não precisa anunciar a conclusão. Se vai acrescentar, também não precisa. Certo? Deixa eu ver que chegou alguma coisa aqui. Qual foi a parte, Ed, que você adorou? Vejam, decisão Se não tomada... serve para nada, tire, esqueça. Exatamente. Exatamente. Decisão tomada no âmbito do STF. É porque as pessoas querem prolongar, né? Decisão do STF. Lei de alcance federal. Lei federal. Bens que não podem ser alienados. Bens inalienáveis. Exclua o além disso. Veja, eu vi num texto que, além disso, acrescente que. Ou você usa além disso, ou você usa acrescente que. E vai direto ao assunto, tá? Exclua também como é ser disso, como é sabido. Causar modificações, modificar. Fazer contestação, contestar. Tá? Realizar o pagamento, pagar. Tá? Outro trecho que não foi meu e que eu corrigi depois. Como se vê, o presente feito se enquadra perfeitamente na situação da situação de concessão de tutela antecipada. Assim, estando preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento de antecipação de tutela, entende Vossa Excelência deferir na audiência da parte declaração de nulidade da rescisão do contrato de trabalho da reclamante, ponto e vírgula, com a consequente reintegração do autor, a fim de evitar consequências mais graves que possam surgir a depender da demora no trâmite da ação, a exemplo da manutenção dos salários e do plano de saúde. O que é que ela quer aqui? Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela sabe, tanto é que ela colocou tudo em caixa alta. Ela quer a manutenção do salário do plano de saúde, a nulidade da rescisão do contrato, isso tudo em tutela antecipada. Dentre outros, o que requer a medida de urgência, aí novamente, do qual não pode prescindir, a fim de possibilitar a manutenção do tratamento médico, normalmente pronto. Ela sabia o que ela queria. Ela só não soube organizar porque ela não tinha técnica de redação. E não parou por aí, tá? Começa aqui, ainda não terminou esse parágrafo, não terminou. Encontram-se atendidas as exigências, ela já falou isso. Ela já falou aqui, ó.
por exemplo, perfeitamente, aí vem o advérbio inútil, que é perfeitamente só para ela tem que demonstrar que se enquadra perfeitamente, não é dizer perfeitamente, é mostrar os requisitos da tutela antecipada. A demora no direito e a demora, o perigo de dano e a probabilidade do direito. São os requisitos que ela tem que demonstrar. E por quê? Qual é a probabilidade do direito? A nulidade da rescisão do contrato. Aí você vai mostrar porque ele é nulo. E o perigo de dano? Porque ele vai ficar sem salário e sem plano de saúde. E ele precisa continuar o tratamento médico. Aí é a urgência, né? O perigo da demora. Certo? Ela tem que mostrar o requisito. Não é dizer que perfeitamente se encaixa. Aí ela usou esse negócio todo. Vamos continuar. Enquanto atendidas às exigências do artigo 300 do Código de Processo Civil no que diz respeito à verossimilhança da alegação e a prova inequívoca da existência do acidente, bem como os riscos e danos irreparáveis de reparação para o empregado que se encontra totalmente desemparado ou culpa do reclamado, tendo em vista que o mesmo, aí lá vem o mesmo, não possui outra fonte de renda para custear tais despesas e honrar os demais compromissos por ele assumidos, inclusive pelo fator alimentação, que ao final a tutela que ao final a tutela, aí vem o e que inclusive pelo fator alimentação, ponto. E que ao final a tutela seja concedida e mantida na sentença de mérito a ser proferida por esse excelentíssimo juízo. A sentença de mérito só poderia ser proferida por ele, né? Mas vamos lá. Dessa arte, para inciso os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a autora requer o seu deferimento para declarar, aí vem o que ela quer, a gente coloca logo no começo, para declarar a nulidade da rescisão do contrato de trabalho da reclamante e a sua consequente reintegração, com a manutenção dos salários e do plano de saúde, a fim de evitar problemas mais graves durante a tramitação o trâmite da ação. A reclamante necessita, pois, da continuidade do tratamento médico decorrente da doença desenvolvida em virtude do trabalho. Ademais, vale frisar que a reclamante não possui outra fonte de renda, de forma que a improcedência desse pedido comprometeria até a sua alimentação. Assim sendo, requer a concessão da referida tutela e a sua confirmação com a sentença de mérito. Mais claro, mais objetivo, dividir em 4 períodos, tá? Coloquei a informação logo no começo, e pode até colocar em negrito, não tem problema. Agora, você coloca logo no começo e não faz essa poluição, negrito, caixa alta, tá? A fim de evitar problemas de saúde durante a tramitação, certo? Outro trecho. Dessa maneira, o que pretende a reclamante na presente demanda se traduz na condenação da empresa requerida pela reparação do dano na forma de pensão vitalícia paga de uma só vez, correspondente à importância do trabalho, considerando os seguintes parâmetros: idade da requerente na data da incapacidade, tabela da expectativa de vida, IBGE de 19 anos, e percentual da perda da capacidade a ser verificada em laudo pericial, em função da incapacidade permanente para o trabalho provocada por enfermidade ligada diretamente à atividade profissional do seu trabalho. Vamos lá. Dessa maneira, a reclamante busca a condenação da requerida na reparação do dano, na forma de pensão vitalícia, paga de uma só vez, correspondente à importância do trabalho em função da incapacidade permanente provocada pela doença do trabalho. Nesse sentido, devem ser considerados os seguintes parâmetros: 2 pontos, a idade, a tabela da expectativa de vida e o percentual de perda da capacidade a ser verificado em laudo pericial. Dividi em 2 períodos e fiz o resumo aqui, porque eu tenho a ideia principal, que eu trago logo no começo, e no outro, eu trago o fundamento. Essa é uma ideia secundária, porque a ideia principal é essa, né? Essa ideia secundária. Mas essa ideia secundária é importante, não é uma mera digressão. Ela é importante porque eu justifico o que eu trouxe anteriormente, tá? Outro trecho aqui, também não é meu. Com a entrada em vigência, aqui é um pedido de tutela antecipada. Com a entrada em vigência do novo CPC, também não precisa mais chamar de novo, né? É o CPC. Ou como denomina alguns treinadores CPC 2015, temos, dentre uma de suas inovações legislativas, o Instituto da Tutela de Urgência. Odiernamente, pode falar tranquilamente em tutela satisfativa e tutela conservativa, em série dos 9 procedimentos de urgência e tutela. Gente, ele chegou aí para fazer o pedido de tutela antecipada, ele não falou nenhum requisito, nada. Ele chegou fazendo essas digressões aí sobre como se chama CPC, como era chamado, como pode ser chamado, a inovação legislativa que ele trouxe. Aí, odiernamente,
além de palavra difícil, inútil, e tranquilamente para quem, né? Inútil também. Tudo aí, como corrigir isso? Tirando tudo. E vai direto ao assunto. Provar os requisitos. Certo? Outro trecho. Com efeito, o ora agravante alegou que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no mandato de segurança tal que decidiu que, alcançado o limite prudencial de dispêndio com folha de pessoal, o poder público, por força do que dispõe o artigo tal, parágrafo único, inciso 4º da lei, fica impossibilitado de proceder ao provimento de cargo público, configurando situação essa já é prolixo, né? Impossibilidade de proceder ao provimento de prover cargo público, né? Configurando situação excepcional que impede a nomeação. Veja a ladainha aí, né? Porque se ficou impossibilitado de proceder ao provimento de cargo público, é porque não pode nomear aprovado. É a mesma coisa. Aí ele fala 2 vezes, o texto não progride, ele fica na ladainha e aumentando o negócio, né? Aí pronto, aí coloca essa informação e não liga de forma nenhuma. Acordo retirado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, o agravante afirmou que o acordo recorrido diverge da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segundo o qual se decidiu, no mandato de segurança tal, que, alcançado o limite prudencial de gasto com folha pessoal, o poder público, de acordo com não pode nomear novos aprovados. Pronto. Boa tarde, Lucas. Pronto. Não ficou mais claro? Mais objetivo? Mais direto? Vamos para mais um. Quando do julgamento do mandato de segurança não foram apreciadas as questões fáticas suscitadas em sede de defesa por parte do ora agravante, especialmente sobre o porquê das justificativas apresentadas pela administração pública, não seriam aptas sobre o porquê de as justificativas. Não, ele colocou aqui, das justificativas, né? Especialmente sobre o porquê das justificativas apresentadas pela administração pública, não seriam aptas a afastar o dever de nomeação. Por isso, o agravante utilizou os embargos de declaração para que o tribunal suprisse as omissões verificadas. Porém, o tribunal de origem considerou que não houve qualquer omissão, uma fundamentação padrão, aquela que serve para qualquer caso. Basta ver a ementa do acordo. No julgamento do mandato de segurança, os fatos citados pela defesa, não foram apreciados, especialmente sobre o porquê de as justificativas apresentadas não serem aptas a afastar o dever de nomeação. Sendo assim, o agravante da recolha de embargo de declaração para que o tribunal suprisse as omissões apontadas. No entanto, o tribunal considerou que não houve omissão, embora tenha se utilizado de fundamentação padrão, aplicável a qualquer caso, conforme se verifica na ementa do acordo. Pronto. Agora vamos para coerência e concisão. E coesão. Coerência e coesão. São 2 atributos ligados, porque a coesão, ela é responsável pelo encadeamento das ideias, tá? Para você progredir no texto, você retomar, é a coesão referencial, que você retoma daquela forma que eu expliquei, né? Aqui eu usei o pronome pessoal oblíquo átomo. Lembra ali? Cumprir lá, decisão, cumprir lá. Lembra que eu retomei? Você faz a coesão referencial e a coesão sequencial, que é de progressão, tá? Usando as conjunções. Assim, de acordo com... Sim, aí você tem que progredir de forma lógica o texto, né? Então, a coerência é produto, é resultado da coesão. A coerência é o sentido do texto. De acordo com o Manual de Presidência da República, a referência, a substituição, a elipse, o uso de conjunção são mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência. A coerência diz respeito à lógica, ao seu sentido, enquanto a coesão está relacionada à organização e ao encadeamento das ideias. A coerência é uma qualidade intrínseca, né, relacionada à continuidade e à unidade de sentido. A coesão é o encadeamento das ideias. São as relações e os nexos estabelecidos entre os elementos do texto. A coesão deixa marca linguística, tá? Eu faço por meio
daquele pronome oblíquo, faço por meio do pronome relativo, por meio do pronome demonstrativo, das conjunções, eles deixam marcas. E a coerência é fruto dessas relações que eu estabeleço. É a compreensão do texto, tá? Pronto. Verifica-se, portanto, uma forte relação entre coesão e coerência, uma vez que, por meio dos elementos linguísticos responsáveis pelo encadeamento das ideias, há uma costura do texto, né? Há não apenas uma costura do texto, mas também um raciocínio argumentativo, uma progressão textual. E o seu texto precisa de progressão, né? Senão ele vai ser um loop de ideias, daquela que fica repetindo e não sai do lugar, né? A frase centopeica, de ladainha. Então, pronto. Ainda sobre a coesão e a coerência. A conclusão do texto deve necessariamente retomar o que foi exposto. No texto jurídico, a conclusão são os pedidos, né? E o artigo 319, inciso 3º do CPC, determina que a petição inicial deverá... A petição inicial determina que a petição inicial deverá indicar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, isto é, cada pedido deve corresponder a uma argumentação. Isso é a progressão lógica do texto. O pedido não pode contrariar o que eu disse aqui em cima. Ele deve fluir dessa forma lógica, entendeu? Senão a petição é inépita. Aí veja o que diz o artigo 322, parágrafo 2º. O pedido deve ser certo. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Sendo assim, verifica-se que o texto da petição deverá configurar uma continuidade lógica e, portanto, conexa, sem contradição. Então, quais são os mecanismos de coesão? O uso de pronomes pessoais no caso reto, naquele caso do mesmo, a gente não usa nunca, nunca. Naquela frase do elevador, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, não, verifique se ele se encontra. A gente acha que esse o mesmo é mais chique, mais formal, mas não, ele é errado, tá? E o pronome pessoal simples, bonitinho ali, é o correto, tá? Use pronomes pessoais oblíquos, use pronome demonstrativo, essa, esse, tal, semelhante, aquela, tá? Use sinonímia, hiperonímia, hiponímia. Eu vou mostrar tudo nos trechos aqui que eu vou trazer como exemplo. O uso de elipse, que é a omissão de uma ideia que pode ser interpretada por meio do contexto, né? A elipse é a omissão de uma palavra que pode ser subentendida pelo contexto. A zêuma também é uma opção, né? É uma palavra que já é a omissão de uma palavra que já foi mencionada anteriormente. Então, eu não preciso repeti-la. O uso de pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo. Bom, esses três aí que a gente já mencionou, né? A ação tem como objeto, a ação cujo objeto tá? Os pronomes pessoais oblíquos átomos, ou a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhes. Procurei uma decisão sobre o assunto, mas não a encontrei. Mas não encontrei a mesma, tá? Mas não a encontrei. Expressões de coesão. Ademais, outro sim, desse modo, por outro lado, nesse sentido, nessa senda, de modo semelhante, ante o exposto. Tá? Assim você vai interligando os parágrafos até chegar ao fim dele. Ao fim do texto, né? Empregando os métodos de coesão. Vejam sobre a substituição por pronome pessoal do caso reto. Em outros países, técnicas decisórias alternativas foram empregadas para a solução de grave e massificada afronta a direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, elas foram usadas na tentativa de superação da segregação racial, de fato, em escolas públicas, melhoria de instituições psiquiátricas e também para o enfrentamento dos gravíssimos problemas prisionais do país. Aqui foi aquela DPF 347, tá? Vejam que aqui eu substituí técnicas decisórias alternativas por elas. Substituição por pronome demonstrativo. Esse estado calamitoso, na petição, ele descreve um monte de desgraça, uma sequência de desgraça, tá?
E aí ele fala, esse estado calamitoso no nosso sistema penitenciário, neste contexto, este cenário, este quadro, ele foi substituindo por o pronome demonstrativo aliado a uma relação sinônima, né? Estado calamitoso, contexto, cenário, quadro, tá? Ele foi articulando esses meios de coesão para evitar repetição, porque ele desenhou a desgraça toda do sistema penitenciário e foi substituindo por essas para não precisar repetir, né? Por esses elementos para não precisar repetir. Continuando. Um habeas corpus coletivo foi impetrado a favor de todas as pessoas privadas de liberdade na província de Buenos Aires, que estavam detidas em estabelecimento. As pessoas privadas de liberdade que estavam detidas em estabelecimentos policiais superlotados. Aqui, eu usei um pronome relativo para substituir as pessoas privadas de liberdade, para não precisar repetir. No julgamento, a Corte Suprema do país, depois de reconhecer a inconstitucionalidade de tal situação, aqui é novamente um pronome demonstrativo, com a relação de sinonímia, né? Porque ele falou, né, de privadas em estabelecimentos policiais superlotados aqui, tal situação, né? Ele reconheceu a inconstitucionalidade dessa situação. Qual é a situação? Essa privação de liberdade nesses estabelecimentos policiais superlotados. Tá? Vejam agora, dentre as afrontas, vale destacar as de natureza. Isso aqui, novamente, é um pronome demonstrativo. Quando eu falo, não gostei dessa, prefiro a de vermelho. Quando eu digo a de vermelho, é como se eu dissesse aquela de vermelho. Esse a não é um artigo, não é uma preposição. Esse a é um pronome demonstrativo. É o caso disso aqui, aquelas de natureza. Dentre as afrontas, vale destacar aquelas de natureza administrativa, ou seja, as de natureza administrativa. Daí porque, embora, em regra, não seja o papel judiciário envolver-se na formulação e implementação de políticas públicas, quando estas, aqui ele usou, embora fosse melhor usar essas, mas eu trouxe exatamente como estava, né? Porque como a gente viu, o pronome demonstrativo, quando faz retomada de algo que já foi dito, é o esse, essa, com dois esses. Por excesso de eficiência resultar em graves violações de direitos básicos, ele substituiu esses direitos básicos por direitos fundamentais, direitos humanos, direitos básicos. Ele foi realizando essas relações, né, com proximidade de sentido, para evitar a repetição. Bom, aqui eu vou entrar nos pronomes relativos, mas por hoje eu vou parar para a gente continuar na próxima aula, porque não vai dar para terminar essa parte. Então, eu retomo na próxima aula e a gente finaliza. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês conseguiram entender a importância, Ed? Sim. Devo risada aqui com você, viu? Hã? Eu devo risada com você aqui, você é ótima. Oh! Não, porque certas coisas, né, a gente não aguenta. É a mesma coisa que receber aquele áudio insuportável, que a gente já pensa, Jesus amado. Não. Aí o texto é a mesma coisa. Bom, se vocês não tiverem alguma dúvida, a gente encerra e termina na próxima aula, porque a próxima aula são só ajustes e é a parte final mesmo, e eu continuo essa questão da coesão e coerência lá com vocês. Certo? Obrigada, Só Camila. agradecendo aí, pessoal. Então, a gente Joia. vai encerrando por aqui. Ficamos a próxima aula. Tchau, Joia. pessoal. Até a próxima aula. Tchau, Bruna. Tchau. Tchau, Ed.